Convocados anunciados. Lá no comecinho de 2023, o Brasil tinha sido eliminado da Copa de 2022 pela Croácia e o então técnico interino Ramon Menezes fez a seguinte convocação para a seleção brasileira. Se tu olhar assim, é meio problemática, meio problemática. E aí lá naquela época, eu e o meu antigo colega de trabalho Yuri Dantas fizemos uma análise dessa primeira convocação para pensar, pô, daqui 3 anos e pouco, quando chegar a Copa do Mundo de 2026, quem dessa convocação que vai estar e quem que não vai estar. E nesse vídeo eu vou reagir a essa previsão do começo de 2023 para saber no que a gente acertou e no que a gente errou, beleza? Bom, bora dar play aqui então, tá? Tier list do Brasil para 2026. A gente vai pegar os nomes que foram convocados pro Ramon Menezes nesse primeiro amistoso que o Brasil perdeu para Marrocos por 2-1. E vamos, né, dar aquele pitaco de se os caras vão ser importantes, vão estar no ciclo para a Copa de 2026 e vão estar na Copa ou não. Lembrando que a Copa é daqui 3 anos, é impossível prever qualquer coisa, mas a gente vai dar uns pitaquinhos aqui de brincadeira, beleza? E vamos ver o que acontece. Então a gente começa com o Rodrigueira, que apesar de que eu esperava que o Rodrigo pudesse dar um salto maior nessa temporada e não tá acontecendo da maneira como a gente imaginava, eu tenho certeza que ele vai estar, né? Vai ser peça, estará disputando vaga ou será peça fundamental em 2026. O que tu acha? Cara, ninguém poderia prever que o Rodrigo teria uma lesão de joelho que tiraria ele da Copa, né? Mas se ele estivesse na seleção brasileira, com certeza ele estaria ali no elenco, né, da Copa do Mundo. E bem possivelmente que seria peça fundamental. Ou pelo menos um cara que vem do banco sempre, né? Pra ajudar o time aí. Então tá, o próximo aqui é o Militão. Esse aqui eu tenho certeza que ele vai ser peça fundamental, creio eu, né? A não ser que alguma coisa aconteça na carreira dele que, sei lá, rola um caso, um titi com ele ou algo assim, ele vai... Caraca, olha só, olha que loucura isso. Provavelmente chegar pra Copa de 2026 como... Se não for titular, porque talvez pode surgir alguém no caminho que seja melhor e tal, ele vai ser um dos que vai estar no grupo, né, creio. Cara, com certeza o Militão estaria no grupo e possivelmente seria titular. Agora, eu falei, pô, a não ser que aconteça um caso, um titi com ele. Aconteceu quase um titi, né? O Militão teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho direito, depois no esquerdo, ou no primeiro do esquerdo, depois no direito, mas foi nos dois joelhos. E volta e lesiona, volta, lesiona, volta, lesiona. E não tá conseguindo jogar e tá fora da Copa. Então a gente começou muito mal a lista aqui com 2 caras que estão fora da Copa, não por qualidade técnica e sim por questões físicas. Cara, fiquei chocado que eu meti uma dessa que poderia acontecer um titi com ele. E foi quase, né? Foi próximo aí. Cara, o Rony com certeza, ele se tornou um dos maiores jogadores da história do Palmeiras por tudo que ele tem feito aí durante essa era do Abel Ferreira lá. É um dos grandes jogadores aqui do continente, um cara muito decisivo, especialmente em Libertadores, mas não dá, cara. Assim, especialmente porque a posição dele, a concorrência é brutal, cara. O Brasil tem muitos jogadores bons para essas posições, então não estará em 2026, não. Isso aí foi uma cravada. Sinceramente, não era das mais difíceis, mas foi uma cravada boa, né? Beleza, o próximo é o Alex Telles, que é um lateral esquerdo que... Cara, no Porto ele tava muito bem, né? Ele tinha muita técnica, ele batia falta e tal, era muito maneiro, só que depois pro Manchester United não conseguiu render tudo aquilo que se imaginava, acabou saindo pro Sevilha. E na seleção também, não sei, acho que não convence muita gente. Lembrando que pra Copa de 2026 ele vai estar com 33 anos. Tu vê ele chegando lá? Acho que dificilmente. Não, não vejo ele chegando lá. E assim, o Telles ele ainda deu azar, né? Porque ele foi convocado pra Copa de 2022 e se lesionou na fase de grupos, lá naquele jogo contra Camarões. Mas assim, o Telles é um jogador irregular, eu não boto fé não. Essa aí também, né? O Alex Telles hoje tá lá no Botafogo, né? Fez parte daquele elenco campeão do Bota lá. Mas no momento aí o Botafogo tava numa fase complicada. Eu sinceramente não sei dizer como é que o Alex Telles tá jogando, mas ele passou muito longe de ser convocado pra essa Copa do Mundo, né? Da lista é o Ederson, goleiro que tá sempre, tá em todas aí. Raramente ele joga, porque o titular é o Alisson. Mas acredito que certamente deve estar no ciclo, né? Eu tô um pouco confuso com as categorias aqui, porque será peça fundamental? Talvez ele não seja fundamental, porque o titular deve ser o Alisson em 2026, imagino eu ainda, né? Agora, vai tá no grupo, né, da Copa, tu não acha? Sim, acho que vai estar disputando vaga. Séria baba também, né? O Ederson, pela carreira dele, pelo histórico na seleção, quase sempre como reserva, mas sempre lá, né? Faz muitos e muitos e muitos anos, então não tinha como, era muito provável que ele fosse. O próximo é o Casemiro, acho que dispensa comentários, né? Vai ser peça fundamental, não tem como, né? O mais curioso é que o Casemiro teve uma queda brutal, né, nesse ciclo, mas depois ele se recuperou, né? Teve um momento ali que parecia que o Casemiro parecia estar em declínio, mas agora ele chega fortíssimo para essa Copa do Mundo
E eu já falei aqui, né? A minha seleção começa com o Casemiro. Próximo da lista é o Andrei Santos. O Andrei, cara, é muito jovenzinho, né? Acho que tá com 18 anos, acabou de brilhar no Mundial Sub-20. Ainda que assim, eu acho que ele tem um futuro gigante pela frente, né? Parece ser muito bom jogador. Mas, cara, eu acho que ele certamente vai estar disputando vaga no ciclo aí, né? Me parece. É porque, assim, a posição do Andrei tá muito disputada. É João Gomes, é André, é Bruno Guimarães. É muita gente boa ali, então... E assim, ele é muito jovem, como você falou. E tem uma particularidade sobre o Andrei. O Andrei ele nunca disputou um jogo da elite do futebol. Ele só jogou Série B, até agora, pelo Vasco. A história do Andrei é curiosa, né? Porque ele disputou vaga no ciclo, esteve na seleção brasileira, mas ficou de fora de última hora. Foi um dos que muitos cravavam que iria pra Copa e não foi. Né? Com certeza ele tem cancha para estar na próxima, mas eu ainda acho que falta mais uma etapa de desenvolvimento pro Andrei realmente se tornar um jogador da prateleira de cima, assim, né? Por enquanto, tipo assim, eu não fiquei triste que ele não foi pra Copa, por exemplo. Eu achei ok, achei normal. Ibanhas. Pô, não, cara. o Ibanhas ele vai tá disputando, eu acho, né? Ele tá em amplo crescimento, ele tem uma idade boa aí, né? Sim, vai estar disputando com certeza. Inclusive, essa não é a primeira convocação dele, ele já chegou a ser convocado pelo Tite. É um zagueiro que tem bastante expectativa aí pra crescer e se tornar, quem sabe, até titular, porque assim... Cara, quando a gente gravou esse vídeo, o Ibanhas estava na Roma e tava muito bem, né? Aí ele foi pra Arábia Saudita, eu achei que ele ia sumir do futebol, ele ia sumir. Mas o Ancelotti não só deu cancha pra ele, né? Deu chance, como ele foi bem no amistoso aí e foi pra Copa, cara. Foi pra Copa, doideira, né? Não sei qual vai ser o futuro do Thiago Silva, né? Ele não anunciou a aposentadoria da seleção, mas o Thiago Silva não estará em 2026, porque em 2026 ele vai ter 42 anos de idade, então... Não duvide, mas, assim, mas, não dá pra duvidar porque é o Thiago Silva, mas assim... Olha, muita gente, assim, não uma quantidade absurda, mas bastante gente levaria o Thiago Silva, tá? Pra essa Copa do Mundo agora. Tá lá no Porto, né? Próximo é o Anthony. E estará disputando vaga com toda certeza. Aí o próximo da lista aqui, quem que é, velho? É o Arthur. É o Arthur? Aí o outro camarada é o Robert Hennedy, né? Então tá, o Arthur do América Mineiro, confesso que eu não conheço muito não, então vou deixar pra tu falar aí. O Arthur é um lateral direito muito jovem e assim, cara... Eu acho que ele estará disputando vaga no ciclo. O Arthur não, né, rapaziada? Ele até conseguiu dar um salto na carreira, foi jogar lá no Bayer Leverkusen, mas teve só esse amistoso contra o Marrocos mesmo, e nunca mais foi chamado. O Arthur ele tem grande chance de estar disputando vaga no ciclo, porque as laterais, cara, eu acho que são as posições mais abertas da seleção brasileira. Continua sendo. A gente vai pra Copa, as duas laterais, assim, qualquer um que jogasse nota 7 tava indo pra Copa, né? Vamos ser sinceros. E a geração passada que a gente não tem laterais se consolidando. Olha, muito a lateral tá igual o ataque da Dinamarca, né? Se tu chegar lá, fizer o feijãozinho com arroz ali, acho que a vaga é tua já, né? Exatamente. Inclusive, eu senti muita falta do Caio Henrique nessa convocação. Porra. Aí, ó. Aí o Caio Henrique já teve melhores momentos, atualmente não tá tão bem assim, passou por uma lesão, mas era um que eu teria levado pra Copa, né? Que eu considero um cara de bastante qualidade. Eu acho que o Arthur vai estar disputando vaga no ciclo e tem grande chance aí de, quem sabe, se consolidar, porque, como eu falei, é uma posição muito aberta. Acho que esse aí foi o primeiro grande erro da nossa tier list aqui, né? Falar em consolidar, quem tá se consolidando cada vez mais lá no Juventus é o Bremer, né? E o Bremer vem sendo convocado agora com frequência e bom de bola. Acho que certamente vai estar disputando posição aí, né? Sim, o Bremer que foi eleito o melhor zagueiro da Série A na temporada passada. Pelo Torino, hein? Jogando pelo Torino. Agora ele tá jogando na Juventus e não é titular absoluto, mas tem conseguido aparecer bem ali. Inclusive, recentemente ele até fez gol e tudo. Acho que estará disputando vaga no ciclo com certeza. E é um dos favoritos para ser ali um dos zagueiros reservas do Marquinhos e do Militão. Ele seria o quarto zagueiro se o Militão não tivesse lesionado, né? Como o Militão lesionou, o Bremer é o terceiro, né? Se o Marquinhos ou o Gabriel Magalhães lesionar, imagino eu que quem entra no time é ele, mas vamos ver. E o nosso cria João Gomes? João Gomes será peça fundamental. O clubismo bate forte, hein, caralho. O clubismo fala alto nessas horas, cara. Mas assim, eu acho... Assim, tá falando sem sério? Clubismo, tá? Não, tô falando sério não. Mas assim, sem clubismo. Não é possível, cara, não é possível. Como é que a gente pode ser seres humanos tão previsíveis, cara? Que ridículo isso, cara, não é possível, não mudei nada em 3 anos. Gomes é muito bom. Ele é muito bom volante, ele jogou pra caralho no Flamengo e tem tudo pra daqui a pouco sair do Wolverhampton pra jogar num time mais relevante da Premier League. Tá saindo, né? Vai para Atlético de Madrid agora, ao que tudo indica. E algum outro país da Europa. Então, pra mim, ele estará disputando vaga no ciclo.
E se for para dar um palpite, eu acho que ele estará em 2026. Cara, posso dar um palpite aqui? O João Gomes é muito bom jogador. Ele não tá na Copa do Mundo simplesmente porque o time onde ele joga, cara, o time tava uma bagunça e foi lanterna da Premier League. Se ele tivesse jogando no Bournemouth, o mesmo futebol, tá? Não tô falando que ele tá jogando muito melhor. Pode ser até outro time pequeno, Bournemouth, que tá jogando bem. Né? O João Gomes com o mesmo futebol, é bem possível que ele tinha ido pra Copa. O João chegou a fazer alguns jogos pela seleção, né? Mas com o Ancelotti ele perdeu completamente aí o fio da meada e não foi. O próximo nome da lista é o André do Fluminense. O que tu pensa dele? O André, eu acho muito bom também. Estará disputando vaga no ciclo. Eu tava vendo aqui que o André chegou a jogar 13 vezes pela seleção brasileira. Né? Mas ele é outro que depois que o Carleto Ancelotti assumiu aí, já é Elvis. Pode se candidatar a cargo de treinador da CBF que elas estão procurando técnico aí, cara. Daí tu faz essa convocação. Pô, mas aí o Eurofoot iria ficar sem eu aqui nas lives. Não, daí a gente traz a gente faz uma dança das cadeiras, o Ancelotti vem pra cá pra comentar e tu vai pra seleção. Essa live vai ficar uma coisa com tu falando português e o Ancelotti falando italiano. Porra, o Yuri saiu e o Ancelotti não chegou. E o Ramon Menezes vai pro Real Madrid. Aí já fecha o ciclo. Nossa, porra, mano. O próximo da lista é o Emerson Royal. Eu tenho bastante propriedade pra falar do Emerson, né? Que eu vejo ele jogar toda semana aí. Diga então. E o Emerson Royal é um cara que, assim, já falei milhares de vezes, queria muito gostar dele, mas ele não tem nível em geral. Só que recentemente, depois da chegada do Pedro Porro no Tottenham, ele deu uma melhorada braba, fez alguns jogos. O bicho fez alguns jogos que ele pareceu o Maldini, amigo, da lateral direita ali, né? Então realmente estava muito bem em algumas partidas, só que ele é inconstante. E, cara, eu acho que o Emerson Royal, quando ele tá bem, não é que ele é um jogador top, é que ele é um jogador mediano, né, bonzinho, regular, que faz alguns jogos muito bons. Então, eu acho que ele vai estar disputando vaga no ciclo porque a seleção não tem lateral direito, mano. A seleção não tem muita carência naquela posição, mas se fosse assim, em outro momento, em que a gente tivesse mais opções ali na lateral direita, ele não estaria, creio eu. Mas vou te falar assim, que o Emerson Royal, ele decaiu muito. Ele foi de um cara que, mesmo em alguns momentos ruins no Tottenham, ele era considerado, convocado de vez em quando, para um cara que, assim, completamente esquecido, né? Nem no Flamengo ele conseguiu, depois da volta pro Brasil, conseguiu se firmar. Então, realmente, hoje seria, assim, uma insanidade convocar o Emerson Royal, né? Mas ele vai estar, com certeza. Não que eu acho que ele deveria, mas vai estar. Né? Acho que o meu argumento tá na base correta, né? Dizendo que o Emerson, infelizmente, não é um cara de um nível, assim, de seleção. Mas eu acreditei que pela falta de laterais ele iria mesmo assim. Mas nesse caso não foi. O próximo da lista aqui é o Yuri Alberto, né? Que tem no Corinthians. Acho que a torcida tá gostando dele lá, né? Tem feito seus golzinhos e tal. Apesar de não ser aquele cara avassalador nem nada. Ele é muito jovem, acho que tá com 21 anos, se eu não tô enganado. Creio eu que dificilmente estará. Olha, com todo respeito ao nosso querido Yuri Alberto aí, né? Acredito que se o Brasil for pra Copa do Mundo com ele de camisa 9, é porque o negócio tá complicado. Ainda que ele pode se desenvolver bastante e ainda melhorar, né? Mas pelo nível que ele tem atualmente, acho muito difícil, né? Eu acho que a avaliação foi correta, né? Isso aí seria, assim, com todo respeito ao Yuri Alberto, tá buscando uma saída do Corinthians, pelo jeito vai parar no futebol europeu, sei lá pra onde é que ele vai. Né? Então o cara tem um nível interessante. Ele passou daquela fase onde ele era um caneleiro absurdo no Corinthians, vocês lembram, né? Que ele era meme e tudo, e virou um goleador, virou um cara importante do time, passou a ser respeitado, foi campeão. Mas mesmo assim, creio eu, né? Continuo com a minha opinião lá. Se a gente tivesse ido pra essa Copa com o Yuri Alberto de 9, seria um negocinho meio complexo. Dificilmente estará também, porque ele tá atrás de uma galera, né? Tá atrás do Richarlison, tá atrás do Pedro, tá atrás do Morata, então acho que é uma galera aí, tá. Então tá, o próximo é o Paquetá, que tem momentos interessantes pela seleção brasileira, foi decisivo aí em alguns jogos, né? Mas que a galera gosta de dar uma criticada braba nele, né? A galera gosta. Continua. Esse último jogo contra Marrocos aí falaram que ele não jogou nada e tal. Eu acho que ele vai estar disputando vaga, não sei se como titular absoluto na seleção em 2026, mas vai estar ali no bolo, né, brigando. O pessoal caiu em cima dele aí nesse jogo. Cara, foi. Também não era um cara que tava com vaga garantida, não. Ele foi meio que na rebarba, aos 45 do segundo tempo, né? Ó, ele fez alguns jogos pela seleção em 2025 ali, e nesse período de Copa aí, ele teve aquela acusação de participar de apostas lá, ele chegou a ser suspenso da seleção brasileira, né? Não foi convocado. Aí depois agora teve a transferência pro Flamengo, teve a lesão dele, então foi um negócio meio conturbado, né? O Paquetá já esteve num patamar muito alto na seleção brasileira, onde ele era titular absoluto, e hoje em dia não é o caso, mas ele foi. Desde que ele saiu do Lyon, ele também não tá conseguindo mais ser aquele Paquetá que ele era no Lyon, né? Agora no West Ham. Então, tá em risco, tá? Eu acho que o Paquetá é um cara que tem grande risco aí de acabar perdendo posição nesse ciclo.
Mas estará Foi disputando vaga. quase. Vamos lá, o próximo da lista é esse goleiro que é o Mikael, né? Olha, É o Mikael do que eu tô rindo? Atlético Paranaense. do Atlético Paranaense. Qual que era a não graça? conheço, não vou comentar. Eu espero também que não você conheço, não. Não conhece, Vi então pouco. eu acho que a gente nem fala nada aqui pra não falar besteira, né? Ficou Eu de acho fora, importante ficou a de gente fora. ser transparente. Eu não sei nem- Ele era muito jovem, né? Eu não sei o que o Ramon queria convocando ele na época. Talvez botar o cara pra ganhar uma experiência ali, mas no momento ele não é um goleiro de destaque, né? Ó, aparentemente ele é reserva do Atlético Paranaense, né? Então é isso. O titular é o Santos, né? Eu tava vendo o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense esses dias, era o Santos no gol. Beleza. O próximo da lista é o nosso querido Rafael Veiga, que vem jogando muito bem há bastante tempo aí, peça importantíssima do Palmeiras, Cara, né? o Veiga E sumiu. que assim como o Scarpa vinha sendo no passado aí, muita gente sempre pedia, né? Cadê o Veiga? Cadê o Veiga na seleção? Cadê o Veiga? Cadê o Veiga? Ele foi pra seleção. E tu acha que ele tem alguma chance de estar no ciclo da próxima Copa? Cara, Com quantos é anos bem tá o Veiga? Ele tem uns difícil, 27, é isso? 27. 27 anos, acabei de olhar, tem 27 anos. E assim, ele é muito bom, mas é parecido com o que a gente falou do Rony. Tá ligado? Assim, como o Veiga, ele é tipo, sei lá, um meio atacante, talvez ele tenha uma possibilidade maior, especialmente se o Neymar, sei lá, de repente se aposentar da seleção brasileira. Mas é difícil, é difícil. Difícil, acho que dificilmente estará. Beleza. E assim, o Veiga foi parar no México, né? Cara, muito aleatório. O bicho tá no Clube América do México lá. Inclusive o time dele tá tomando patada de todo mundo, ó. Não faz gol, não dá... o último golzinho dele aqui em março. Cara, acho que ele passou muito longe, né? Passou muito longe. Aí a saída do Palmeiras também deixa muito... A visibilidade dele muito, muito menor. Próximo, você tem bastante propriedade pra falar, né? O Renan Lodge, que jogou um tempo aí no Atlético de Madrid. Você acha que é mais ou menos uma situação como a do Emerson Royal? Tipo assim, não é um cara ideal, mas quem sabe vai estar na briga? Eu acho que ele é pior que o Emerson Royal. Eu acho que dificilmente estará também. No momento ele tá melhor, né? Pelo menos o Renan Lodge é titular do Atlético Mineiro. Eu vi gente pedindo ele na Copa. Eu vi gente falando que dava pra levar. Cara, não gosto do Renan Lodge, sinceramente. Eu acho que ele apareceu muito bem no Atlético Paranaense. Chegou bem no Atlético de Madrid. Mas assim, Cara, eu lembro de assistir os Madrid... jogos do Atlético de Madrid que ele tava destruindo, mano. Tava muito bem. Exatamente, ele chegou muito bem, cara. Só que, assim, começou uma queda, assim, dele no Atlético de Madrid, que foi uma queda, tá ligado? Vertiginosa, como se ele tivesse pulado do precipício. E ele não conseguia mais jogar bem no Atlético de Madrid. E aí, hoje em dia, tá no Nottingham Forest lá, né? Que contratou uma cacetada de gente, então... Caraca, eu nem lembrava que ele tinha passado no Nottingham Forest. Aqui é o nosso querido Vini Júnior. Acho que dispensa comentários, será peça fundamental. Se o próximo técnico não botar ele como peça fundamental, o cara tá doido das ideias, né? Tem que ser, não tem jeito. E tendo o Ancelotti, ele não só vai ser peça fundamental, como tem tudo pra ser o principal jogador, né? Mesmo que o Neymar ainda esteja sendo convocado. Ah, porra, isso aqui foi uma leitura perfeita. Né, o Vini Júnior, ainda que tenha muitas críticas de que ele não joga pela seleção, aquela coisa toda piripiporopó, ele é o melhor jogador brasileiro, creio eu, dos últimos tempos aí, né, dos últimos anos. E o bicho vai pra seleção com uma carga de responsabilidade muito, muito grande. Né? Ele talvez só não seja o centro das atenções porque o Neymar foi. E o Neymar, em termos midiáticos e de atenção, né, de todo mundo querer falar sobre o Neymar o tempo todo, ele é imbatível. Mas o Vini Júnior, dentro de campo, ele tem que puxar esse protagonismo pra ele. Se ele não quiser ficar marcado na seleção brasileira como um cara que não entrega com a nossa camisa, essa é a Copa, é o momento dele virar a chavinha e fazer história, como foi com o Rivaldo em 2002. O Rivaldo também tinha as mesmas críticas do Vini Júnior, que jogava pelo Barcelona, mas não jogava pela seleção. E aí fez o que fez, virou penta, virou um herói nacional. Então espero que aconteça o mesmo com o Vini, hein? Também vale lembrar da questão do Neymar, né, gente? Que a gente tem essa expectativa toda em relação a ele, mas ele vai chegar pra Copa com 34 anos, né? E é um cara que tem problemas de lesão E ele já falou, recorrentes. e assim, exato, e a gente tá falando isso porque o próprio Neymar falou que não sabe se estará em 2026. Esteve em 2026. Estará. O próximo da lista é o garotinho Vitor Roque, que tá surgindo muito bem no Atlético Paranaense. Nossa, aí, diz que tem um monte de clubes interessados nele, né? Ele fica flertando com o Barcelona. É ele que fica flertando, né? Ah, porque o Barça é massa, porque o Barça é isso e aquilo. Cara, nesse ciclo, o Vitor Roque foi pro Barcelona, flopou, foi pro Betis, né? Deu aquele jeito lá, foi meio esquisito, voltou pro Palmeiras. Tava muito mal no começo do Palmeiras, mas depois se recuperou de forma brutal, fez uma boa parceria com o Flaco Lopes. E voltou a ser um cara, né, de alto patamar aí. Só que esse ano aí ele jogou pouco, até onde eu sei, né? Teve lesões aí, não sei mais por que ele teve fora do time. Mas a gente fala muito que às vezes a Copa do Mundo é uma questão de momento. O cara explodiu nos últimos 6 meses, vai. Antes da Copa, não tem problema. Né? E o Vitor Roque tá num momento horrível, não tinha como levar. Imagino que se ele tivesse talvez naquela
toada do ano passado, quando ele tava com o Flaco lá metendo gol toda hora, tivesse ainda nesse mesmo ritmo, é bem possível que ele tivesse cavado uma vaguinha ou ficado perto de cavar uma vaga. Mas o fato é que o Vitor Roque parecia, junto com o Endrick, né, dois caras ali pra dominarem a centroavance da seleção, mas eu mal ouvi falar dele nessa convocação, ninguém pediu. Então foi realmente um pouco triste nesse sentido. Me parece que tem talento, né? Agora é aquela coisa, como ele é muito jovem, a gente nunca sabe se o jogador vai flopar, rapaziada. Cara, o Bojan flopou, velho. O Dele Alli flopou. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas assim, parece ter ser bastante promissor pra conseguir disputar uma vaga. O que tu acha? Realmente. Eu achava, cara, tinha uma época que eu cheguei a achar assim, cara, o Brasil achou o Endrick, o Vitor Roque e o Marcos Leonardo. Pô, esses três aí, o Brasil agora, de fato, agora a gente tem camisa 9. Né? E no final das contas só o Endrick foi. E ainda a gente não sabe se vai ser titular, como é que vai ser que ele vai jogar, né? Nenhum ali é dono da posição, tá? O Richarlison agora é o titular, tende a ser o titular ainda, né? Mas é uma posição que vai ter uma briga boa aí nesses próximos 3 anos. Na verdade... o Richarlison, coitado, né? Falando um pouquinho sobre ele aqui, as pessoas têm uma ideia muito ruim do Richarlison. Né? Eu, como torcedor do Tottenham, posso falar que em diversos momentos ele decepcionou, mas também ele é um cara que sofre pelo time estar muito mal. Pô, o time do Tottenham nesse ano aí foi, cara, um completo lixo, né? E dentro disso, ele conseguiu ainda ser o artilheiro, se destacou, fez 11 gols na Premier League. Se o Tottenham tivesse um time minimamente funcional, um time que tá ali em sétimo na tabela, pelo menos, certeza que o Richarlison não teria feito 11 gols, teria feito 15, 18, né? E estaria, de repente, sendo mais considerado, mais amado pela torcida e mais chamado para a Copa do Mundo. Não seria impossível, né? Mas com o futebol atual, realmente, dessa temporada... me dói porque eu gosto muito dele, mas eu acho que foi bom ele ficar de fora. O Everton, goleiro do Palmeiras, que na Copa de 2026 estará com 38 anos. É muito, mas a gente sabe que goleiro aguenta. Até o Thiago Silva como zagueiro tancou, né? Goleiro geralmente tanca também. Vale lembrar, o Mandandá foi pra Copa com a França agora como reserva com 37. Acho que ele não estará em 2026. Não estará. Eu acho que... Sim, não. Eu acho que os dois principais goleiros do ciclo vão continuar sendo o Alisson e o Ederson, né? Correto. Sei lá, o Alisson porque é o melhor goleiro. Agora, o Everton foi, no final das contas, mesmo sem ter sido chamado pelo Ancelotti antes, né? Isso que é doideira. Eu acho que não tinha, né, sido chamado, e com um detalhe assim de que, tipo assim, o último jogo dele, porque, pô, terceiro goleiro é complicado, né? O último jogo dele de verdade pela seleção foi lá em 2023 ainda. Deve ter sido esse jogo contra o Marrocos aí, foi não? Foi exatamente a partida contra o Marrocos, né? E o cara conseguiu ir pra Copa. Então o Ancelotti confiou muito na experiência do homem, velho. Eu acho que é o tipo de jogador que idealmente era melhor não tá, né? Porque a gente tá confiando num veteranaço pra ser o terceiro goleiro. Não sei se era uma boa. Eu gostaria que tivesse surgindo um goleiro de tipo 18 anos que tivesse arrebentando assim e que fosse pra Copa pra ganhar experiência. Ou então chama um pegador de pênaltis pra meter o Stecklenburg, né? Foi o Stecklenburg? Foi o Cru. Ah, isso. Saiu o Silas e entrou o Cru. Por Exatamente, isso que eu queria o Hugo Souza, né? Meter uma dessa na Copa do Mundo, às vezes pode salvar. E o último da lista ali é o nosso querido Robert Renan, ex-jogador do Corinthians, atual jogador do Zenit. Nossa, nesse ciclo, o Robert Renan saiu do Zenit, voltou pro Inter, perdeu aquele pênalti. Eu nem lembrava, mas foi pro Al-Shabaab e depois voltou pro Vascão agora. Ele é muito... Cara, o bicho tá só com 22 anos. Ele é muito jovem, mas passou a milhas de distância de ser convocado, né? Tá, e qual que é o veredito? Acho que estará disputando vaga no ciclo. Como eu falei, assim, os dois zagueiros reserva estão muito abertos. Fecha a lista assim, ficou... Será peça fundamental? Militão, Casemiro e Vinícius Júnior. Pô, acertamos 3, beleza? Vamos passar a régua aqui. O Militão não, porque lesionou, mas você não tinha como prever, né? Júnior, acho que esses 3 formam uma espinha dorsal da equipe, né? E obviamente tem outros jogadores que não estão aqui porque não foram convocados. A gente tá falando desta convocação do Ramon, né? Por exemplo, perfeito. Então, se faltou jogador aqui, porque a gente tá falando da convocação, essa que eu mostrei pra vocês, né? A convocação do Ramon Menezes. Estará disputando vaga no ciclo, a gente botou o Rodrigo, o Ederson, o André Santos, o nosso querido Ibanez, Anthony, o nosso querido Arthur não, Bremer, João Gomes, André, Emerson Royal passou longe também. Paquetop, The Rock e o Robert Renan. Eu diria que aí a gente acertou uns 70%, 80%. Dificilmente estará em 2026, a gente botou o Yuri Alberto, o Veiga e o Lodge. Perfeito, 100% de acertos. E não estará em 2026, a gente botou o Rony, o Telles e o Everton. Aí 66% de acerto, porque o Everton foi pra Copa, irmão. Agora, podem printar, não pra botar na rede social sem contexto, que isso é sacanagem, mas pra dar, de repente, daqui 3 anos, quando rolar a convocação pra Copa, aí a gente poder discutir, aí seria interessante. Né? Mas se tu vê aqui, ó, dos jogadores dessa convocação que foram pra Copa agora, é Casemiro, Vini, Ederson, né, 3, o Ibanez, 4,
o Bremer 5, Paquetá 6 e o Everton 7. 7 é pouca coisa. E claro, iria o Militão e o Rodrigo se não fossem as lesões, né? Mas é pouca coisa. Quando acabar a Copa do Mundo de 2026, vai ter a primeira convocação do Ancelotti depois. Quem sabe a gente não faz mais um vídeo desse prevendo quem serão os jogadores que estarão em 2030. E inscreva-se aqui no canal para acompanhar a Copa comigo, fechou?